Flávio perguntou: doutora Beth, vendo seus vídeos, eu tive a impressão de que a minha esposa é codependente, mas ela não aceita. Como eu posso saber se ela é mesmo? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, é um prazer ter você aqui hoje nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você não me conhece, eu sou expert em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos abusivos e narcisismo. Bem-vindo à pergunta do Flávio. Tive a ideia de responder explicando como é o convívio comum do codependente, como é que o codependente se comporta dentro de uma relação, claro. Talvez isso ajude a identificar melhor a situação da esposa e responder à pergunta dele. Para não tornar o vídeo tão longo, decidi dividir a resposta em duas partes. A primeira sobre como é o convívio com o codependente passivo e o segundo sobre como é o convívio com o codependente ativo. Naturalmente, há alguns elementos que são comuns às duas situações, mas há vários outros diferentes que merecem destaque. Aqui pela internet eu tenho visto muitos vídeos ensinando as pessoas a entender o parceiro narcisista, como identificá-lo, como ele funciona, como é que ele atua no relacionamento, como lidar com ele, como conviver, como se proteger, etc. E claro, nenhum problema em relação a isso, porque é importante. E sim, eu mesma faço aqui no canal continuamente vídeos desse tipo. E se você não conhece a minha playlist sobre o narcisista, vou deixar um card aqui para que você a conheça. Por outro lado, não vejo vídeos sobre como é o convívio com o codependente, com o dependente emocional. Será que é fácil? Eu já disse em outro vídeo que quando o codependente para de se relacionar com narcisistas, é bem possível que ele atraia um parceiro codependente, pois essa pessoa codependente se mostra inicialmente super boa, simpática, boa pessoa, né, de modo geral, generosa, disponível para se relacionar em profundidade e não faz o love bombing. Ou seja, logo fica claro que essa pessoa não é narcisista, o que é um alívio para os codependentes que já passaram por essa história, né? E convidativo para se relacionar de novo. Nesse vídeo, preciso deixar bem claro que vou explicar o impacto das crenças e comportamentos do codependente passivo na relação com um parceiro, como ele ou mais saudável que ele, não com um narcisista, que é outra conversa. É claro que as qualidades, competências e virtudes da pessoa aparecerão nessa relação. Ela, na realidade, é muito além de um transtorno. Qualquer pessoa é muito mais do que um transtorno. A pessoa não é uma codependente, ela sofre de codependência. Eu quero deixar claro aqui que me refiro a ela como codependente só para facilitar a nossa comunicação no vídeo. Então, quero realçar nesse início que há muitos aspectos agradáveis e benéficos, a depender de cada pessoa, naturalmente, que permeiam a relação com um codependente passivo. Porém, com o tempo, essa relação também pode se mostrar bastante disfuncional. Para falar desse tema e dessa disfuncionalidade, além da minha experiência profissional, infelizmente, para você eu posso contar que no caminho da recuperação, depois de superar os narcisistas na minha vida, encontrei um parceiro codependente passivo e sei como é isso por experiência própria, sei o quanto é difícil. E por que essa convivência pode ser disfuncional? Primeiramente, porque se essa pessoa não estiver consciente do seu transtorno, ela atuará na relação de acordo com o transtorno, claro. Ou seja, a partir do modo criança interior ferida, que é uma questão incomum dessas pessoas. Assim, se mostrará medrosa, vulnerável, submissa, com dificuldade de opinar e se posicionar de forma clara. Por exemplo, se você pergunta para o codependente passivo o que ele prefere, isso ou aquilo, ele responde: o que você achar melhor para mim tá bom. Só um exemplo, né? Ela faz isso, essa pessoa, porque tenta agradar o outro demais. Mas também porque não aprendeu a saber claramente o que gosta, o que quer e o que não quer. Em outros momentos é excessivamente generosa, dá presentes, ajuda e favorece o outro como pode. Com o tempo ela nota que a relação está desequilibrada
que ela dá muito mais do que recebe e pode vir a ter explosões de cobranças, pois não sente as suas necessidades atendidas. Em outras palavras, sua doação excessiva não é generosidade, é para conquistar e manter o outro ao seu lado e para servir de modelo do que ela quer receber dele. Então ela dá bastante para receber bastante. Em outros momentos, tenta ajudar ou salvar o companheiro sem que ele tenha solicitado ajuda. E com isso, subestima a capacidade dele de resolver as próprias questões, focando demais no parceiro e com isso deixando a sua vida girar em torno dele. Com o tempo, a codependente se mostra como uma pessoa frágil para o outro e por isso vai perdendo parte da admiração que esse parceiro teve por ela ao conhecê-la. E me conta se você está gostando desse vídeo até agora. Se sim, dê o seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar. E você já está inscrito nesse canal? Se não, faça isso agora, pois assim você me ajuda e também o canal a crescer. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse canal agrega valor e ofereça os vídeos para outras pessoas que sofrem desse mesmo mal. Bom, nesse convívio, algumas dificuldades que envolvem a comunicação entre os parceiros chamam a atenção. Por exemplo, a dificuldade dela de trazer à tona, lidar e abordar os conflitos de forma natural e adulta. Por quê? Porque a codependente tem medo de discussões, de brigas e de que os conflitos possam gerar desde desagradar o parceiro até a perda dele. Então, ela tende a negar ou fugir dos conflitos, Em outras palavras, jogá-los para baixo do tapete. Muitas vezes tem enorme dificuldade em receber um retorno ou de ouvir algum comentário negativo sobre o seu comportamento, pois poderá se sentir imediatamente desvalorizada, inferiorizada e rejeitada. Quando diante dos conflitos inevitáveis da vida, ela pode ter respostas repetitivas e disfuncionais. Eu me lembro bem que no meu primeiro casamento, que foi com um narcisista, como eu já contei para vocês em outro vídeo, eu tinha uma questão com a culpa. Só para dar um exemplo, porque eu era muito mais a codependente passiva, tá? Qualquer comentário ou queixa dele me levava para esse lugar da culpa imediatamente. E era bem difícil conversarmos sobre qualquer questão mais delicada, porque a minha resposta era sempre a mesma e depois, em terapia, com muita terapia, notei claramente que isso era fruto da minha história traumática da infância. Um paciente que eu atendi, que também respondia de modo repetitivo, entendia qualquer comentário da esposa como uma crítica, ou seja, de que ele estava errado. E ele dizia que nunca conseguia agradá-la. Nessas situações, sua criança interior era ativada constantemente com esse mesmo discurso, Eu não consigo agradar. Mas o que vimos depois é que quando ele agradava a esposa e ela se mostrava satisfeita, ele não computava. Era como se aquilo não contasse. E quando ela mostrava um desconforto, a criança interior dele catastrofizava, indo imediatamente para essa posição de vítima. Ainda na comunicação, a codependente tende a usar muitas distorções cognitivas, que são formas irracionais de interpretar a realidade e de pensar, como, por exemplo, leitura da mente do outro, filtro negativo e outras distorções que não adianta eu falar aqui, porque são termos técnicos e eu teria que explicar um por um, e não é o nosso propósito nesse momento. Mas, enfim, isso demonstra o quanto ele distorce a realidade, distorce a comunicação, a fala do outro e distorce bastante o que ele escuta e vê no parceiro. Outra questão importante é a sua insaciável necessidade de atenção, enorme carência afetiva e a necessidade de obter provas de amor constantes. Não é que ela peça dessa forma, me prova que você me ama. Não é isso, mas é o que representa a demanda dela. Uma cliente minha, já bem adiantada no seu processo de recuperação da codependência, contou que o seu parceiro pedia abraços constantemente, pelo menos, 2, 3 vezes por dia, e tinha enorme necessidade de ser tocado, de dormir de conchinha, E se ela não desse esses abraços por algum motivo, ele reclamava. Então, o codependente passivo é alguém que aprendeu a ter a sua antena ligada constantemente para responder a seguinte pergunta: ele ainda me ama? Ou será que ele não me ama mais? Se o companheiro se afasta um pouco, a codependente já fica insegura. Na época do namoro, se o parceiro não envia uma mensagem logo de manhã,
ela já começa a prever o abandono. No fundo, podemos notar que essa criança interior não acredita que possa ser amada ou que mereça ser amada. É por isso que eu criei o curso online da Criança Interior Ferida, Origem e Tratamento. Se você ainda não o conhece, clique aqui nesse card para dar esse grande passo na sua recuperação. Bem, por causa disso, ela pode querer ficar o tempo todo junto do parceiro, fazer tudo juntos. É o que alguns chamam de amor chiclete, outros dizem que essa pessoa é grudenta. Na realidade, ela tende a se tornar emaranhada ao parceiro, perdendo a noção clara de quem é ela e de quem é o outro, das responsabilidades dela e do outro, das individualidades. Então ela tende a se misturar. Se o parceiro não está na mesma sintonia, isso começa a sufocá-lo, pois ele nota que precisa provar que a ama o tempo todo. E o dia em que ele não dá essa prova de amor, ela se sente rejeitada, não amada de novo. É como se ela fosse insaciável. Realmente, e isso impacta no parceiro, pois ele percebe que o que ele dá não conta muito, o que não dá conta muito mais. Em outras palavras, se o parceiro queria se relacionar com uma pessoa adulta e suficientemente resolvida na vida, descobre cada vez mais que está se relacionando com uma criança grande, frágil, carente, que vive com medo de ser abandonada e rejeitada e que distorce muito a realidade e a comunicação, tornando a resolução dos conflitos muito difícil ou impossível. É claro que nem todos os codependentes se comportam dessa mesma maneira, mas se você notou que tem alguns desses comportamentos e ainda não faz um tratamento, considere a possibilidade de fazê-lo urgentemente. E você, conta pra mim aqui nos comentários se você se identificou com a codependência passiva ou se já viveu com alguém assim. Quem sabe o seu comentário se torna um novo vídeo. E se esse vídeo ajudou você, dê um like demonstrando a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem precisa desse conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a mim, como profissional, para ter mais estímulo para voltar e fazer vídeos para você. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine.